Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no programa Pensando em Você. Essa edição ela é muito especial. Por que ela é especial? Olha a minha camisa, todo mundo já tem essa camisa, né? Estamos distribuindo ela na base comemorativa dos 80 anos do sindicato. Nesse momento nós vamos iniciar esse programa falando um pouco da própria história da categoria inserida dentro desses 80 anos de luta do Sim Saúde, que começa lá na década de 30, né? Onde a jornada de trabalho era de 12 horas diária, não tinha folga não, pessoal. De 12 a 14 horas, nesse contexto que o sindicato começa, né, as pessoas começam a se reunir para construir a história de 80 anos do sindicato. E não poderíamos deixar de abordar, trazer aqui uma historiadora do porte, né, da Mirza Peliciota, que é muito prazeroso estar com você no estúdio do ISE. Sempre eu digo aos trabalhadores, né, que estar no estúdio do ISE também é um outro momento, é um bom momento para nós, porque é uma instituição que foi criada a partir da necessidade dos trabalhadores. Veja bem, sempre no paralelo nós temos a luta e a necessidade do trabalhador. Então, Mirza, eu gostaria que você se apresentasse, né, para que a gente desse continuidade a esse processo histórico, começando lá, né, do momento da fundação. Evidente que hoje nós vamos fazer uma pincelada, porque você é historiadora, você voltou, né, para dentro, se voltou para dentro do sindicato e fez quase um compêndio da história do sindicato, toda, desde o primeiro livro Ata até os últimos momentos do sindicato, que culminou agora com os 80, né, com as festividades de 80 anos, que já se iniciou no mês de outubro e novembro. Mirza, por favor, se apresente melhor, porque eu sei que você é professora, historiadora. Então, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dentro desse sindicato, dentro dessa instituição ISE e junto com você, Leide Mengatti, né, com quem eu conheço e admiro tanto o trabalho. A história do Sim Saúde, que está sendo possível agora nesses últimos meses, dá início a um entendimento, a uma trajetória de pesquisa, está me surpreendendo e está me encantando por uma série de razões, né? Então, me apresentando antes de tudo, eu sou historiadora social. Eu fiz Unicamp, minha formação toda é pela Unicamp, é onde eu fiz mestrado, doutorado, estudando a história contemporânea. O Sindicato de Saúde, eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar um pouco através da proposição do Instituto de Saúde Integrada. E nós, na época, uns anos atrás, trabalhamos um pouco essa relação entre o ISE, que estava nascendo, com a cidade de Campinas, a história da saúde, a história da Santa Casa de Misericórdia. Agora, nós temos um outro desafio, estudar, nos aprofundarmos no estudo propriamente do Sindicato de Saúde de Campinas e região, né? Deixa eu te aproveitar, já que você entrou na abordagem que eu iria iniciar com você. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde é realmente um dos mais antigos do país. O que você conseguiu apurar no seu trabalho? O Sindicato de Saúde de Campinas e região, ele nasce ainda no ano de 1938. A gente vê em atas que são reuniões anteriores em que você já tem um grupo de pessoas se mobilizando e tentando, então, constituir uma associação, sempre discutindo a questão da profissão do enfermeiro e também da profissão dos que eles chamavam de outros. São outras categorias, outras associações, outros campos profissionais. No caso, na época, acima de tudo, você tinha pessoal que hoje... outras pessoas ligadas aos serviços. Deixa só, havia naquele momento, além do prático, né, de enfermagem, isso, auxiliar, tinha os massagistas, os massoterapeutas, que hoje a gente chama de massoterapeuta. Sim. Mas é evidente que isso é uma evolução ao longo do tempo. Sim. A época, como a medicina ainda também parece que não, né, mas a gente está falando de 80 anos, Sim. né? A evolução da medicina ocorre de uma maneira brutal nesses últimos anos. Sim. Né? Nos últimos 30, então, é algo... E essa evolução da medicina também adentra nas outras profissões. Sim, sim. Se hoje a gente adentrar um hospital, a gente vai ver que tem similaridade, óbvio que tem. Porém, né, as pessoas não tinham fisioterapeuta, onde que ele ia? No massagista. Sim. E tinha uma profissão à época que chamava duchistas também. Olha bem, né?
eram práticos na área de saúde que acabavam se organizando em volta daquilo que você pode agora nos contar, que é o seguinte: como que de fato surge a atividade do sindicato? Sim. As pessoas se reúnem para quê, afinal? E em que circunstâncias também que isso se dava? Como que era o trabalho à época? Então, era um trabalho remunerado, não era? Enfim, eu tenho uma curiosidade danada para saber isso. Eu já li bastante sobre isso, mas a efetividade do trabalho do sindicato são 80 anos. Sim. E nada melhor do que o historiador para falar isso para a gente, né? Então, voltando à questão, quer dizer, dos sindicatos mais antigos, se nós pensarmos na história do sindicato, nós vamos ver que os sindicatos no Brasil estão nascendo ainda no final do século XIX, portanto, algumas décadas antes. São sindicatos que estão sendo trazidos, em parte, pelos imigrantes que estão adentrando a questão das fábricas, do mundo do trabalho urbano. E está havendo uma eclosão de movimentos sociais em 1890, 1900, 1910, 1920. O sindicato de saúde, ele começa a brotar nos anos 30, mas ele vai efetivamente, aí a antiguidade dele, ele vai ser organizado, ele vai ser instituído em cima da legislação de Getúlio Vargas. Ele é dos mais antigos, no sentido da oficialização dos sindicatos a partir do Ministério do Trabalho, sim, ele é dos mais antigos. Ele nasce eminentemente no mesmo momento em que Getúlio Vargas está instituindo os sindicatos. Ele está nascendo junto. Junto com a CLT, propriamente. Esse novo sindicalismo, que é um sindicalismo recriado na década de 30 pela era Vargas. Quer dizer, existe uma história sindical mais velha, mas nessa remodelação, o Sindicato de Saúde está entre os primeiros, o que está nascendo nessa nova redefinição. Agora, respondendo agora a segunda questão, quer dizer, que categoria e como é que essa categoria se mistura com a própria história do sindicato? Uma das coisas mais bonitas que eu vi foi nas atas, nas primeiras atas registradas, guardadas pelo sindicato, exatamente uma discussão entre os membros desse novo grupo que estava nascendo, discutindo quem faria parte, o que seria essa instituição e quem faria parte. E é muito bonito de ver que a discussão era o seguinte: você traria o enfermeiro, né, lembrando que o próprio Getúlio Vargas está instituindo a profissão de enfermagem, quer dizer, ele é uma das figuras centrais na regulamentação da profissão de enfermeiro, não só dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem, das parteiras, dos práticos. Está na era Vargas, a organização, a sistematização desses campos profissionais. O sindicato, quando ele começa a se estruturar, a discussão dos diretores era: é um sindicato de enfermeiros? A discussão é: não é um sindicato de enfermeiros. Ele é um sindicato também dos auxiliares de enfermagem, dos práticos, mas não das parteiras. É interessante que as parteiras são retiradas logo de cara da constituição dessa organização. Essa organização cumpriria com uma série de funções, mas, acima de tudo, trabalhar pela regulamentação do exercício profissional, deixar essa condição de 12, 14 horas de trabalho para você ter um tempo de trabalho, no caso, então, de 8 horas, em cima com estruturas de regulamentação que estavam sendo propostas no Ministério do Trabalho, mas que deveriam também atender à especificidade desses campos profissionais. O sindicato, eu posso dizer, afirmar isso pelo estudo das atas, etc., que ele vai ser um dos mais importantes instrumentos de regulamentação, de estruturação, de organização, de ampliação dos direitos dessa categoria de enfermagem e das categorias outros, porque o sindicato vai se chamar Sindicato de Enfermeiros e Outros, quer dizer, ele vai estar sempre olhando para esse campo em Constituição. Campo em Constituição no sentido de uma prática regulamentada, com direitos, com melhorias, com pautas de lutas políticas para melhorias da condição de exercício profissional dessas pessoas, qualificação. Nós vamos encontrar nas primeiras atas, ainda da década de 30, a questão do aprimoramento do trabalhador, do aperfeiçoamento, das condições de qualidade de vida profissional dele. Ok, Mesa, está muito bacana a maneira que você está discorrendo. Isso aqui, né, dá para fazer muitas aulas, né, da história do sindicato. Mas eu pediria a você que resumisse essas 8 décadas, afinal 80 anos são 8 décadas, contextualizada nas lutas políticas do país também. Nós passamos por vários momentos
Diga um pouquinho sobre isso, de maneira muito resumida, para que isso fique, né, bem na nossa memória, como que nós chegamos em 2018, dentro dessa trajetória de 80 anos. Esse sindicato com 80 anos, que nasce na era Vargas e que desenvolve ao longo desses 80 anos todo um conjunto de lutas, ele tá, em primeiro lugar, ele está eminentemente assentado na defesa de uma categoria que vai se ampliando, né? A gente vê pelos títulos, pelo nome que o sindicato vai assumindo, ele tem vários nomes. Ele inicialmente é anexos, enfermeiros em anexos, depois nós vamos ter dos empregados em hospitais e casas de saúde, depois os profissionais de enfermagem, técnicos, duchistas, massagistas, empregados em hospitais e casas de saúde, depois hoje como empregados em estabelecimentos de serviço de saúde. Quer dizer, a trajetória desse sindicato, dentro da história social e política brasileira, passando por períodos de ditadura militar, depois do processo de redemocratização, que nós vamos ver como isso vai se refletir de forma muito interessante na remodelação interna do sindicato. Mas se a gente puder traduzir em 80 anos, nós vamos dizer que esse sindicato ele é a expressão absoluta de uma luta por qualificação, estruturação, reconhecimento de uma categoria de saúde que vai muito além de enfermeiros. Ele está relacionado, na verdade, a um conjunto de trabalhadores que faz funcionar a estrutura de saúde, né? O reconhecimento da origem desse sindicato, da existência desses profissionais, do reconhecimento da importância deles, da qualificação deles. Então, 80 anos construindo uma categoria. É isso que eu vejo em 80 anos do Sindicato de Saúde de Campinas. Passando por todas as histórias, passando por momentos de intervenção, por momentos de interrupção brutal da sua história política, de ter que recomeçar tudo de novo, mas nós vamos ter uma série de continuidades e de rupturas, mas de continuidade da ênfase, da essência, né? Nós vamos ter, no primeiro momento, as primeiras ações é qualificação. Nós vamos ter o momento de 2018, qualificação, né? Organização, estruturação, reconhecimento. A luta pelo reconhecimento está ancorada diretamente na qualificação e na qualidade de vida desse trabalhador. Naturalmente, a qualidade de vida vai melhorando com a qualificação profissional também. Porém, existe um fato, né, que recentemente, na história de 2017 e 2018, que entrou em vigor dia 3 de novembro de 2017, que é a reforma trabalhista. Isso trouxe e vai trazer muitas mudanças no comportamento dos sindicatos no Brasil. Muitos já estão desaparecendo, porque eles viviam apenas e tão somente de contribuições compulsórias, aquela que o trabalhador estava obrigado a pagar, né? Hoje, nós temos que conquistar todo dia um trabalhador e mostrar para ele a importância que uma organização sindical tem na vida dele. Eu acho que esse é o grande contexto, né, ao qual o Sindsaúde faz os seus 80 anos. Uma diretoria mais capacitada também, porque ela vem do seio dos trabalhadores, a diretoria, eu na qualidade de presidente ou qualquer outro, vem, né, diretor, vem da origem, a origem nossa está fincada também lá dentro dos trabalhadores. Você acredita na sobrevivência desse sindicato? Eu acredito na conquista que ele tem, ele já consolidou, ele começa com 38 membros. Em 1938. E hoje nós temos 30 mil associados e 98 mil trabalhadores na categoria. 30 mil, o índice de sindicalização é inacreditável. Desde a década de 80, o índice que surpreende toda a história sindical. Quer dizer, é um sindicato absolutamente interno, integrado à construção da categoria. Eu não acredito que nenhuma, vai ser mais uma etapa que esse sindicato vai viver. Ele já viveu várias outras histórias, ele vai viver mais uma agora. Ele vai mudar novamente os desafios que se colocam para ele, ele vai se recompor, tenho certeza absoluta. Eu acredito, pessoal, encerrando esse bloco, eu vou dizer a vocês que esse sindicato ultrapassa os 80 anos, chega nos 90, chega nos 100. São décadas que virão depois a gente, evidentemente, mas o processo histórico tem mostrado isso para a gente. Desde o seu nascimento até esse momento, ele só vem se fortalecendo. Isso nos deixa feliz. E, pessoal, atenção, que Pensando em Você está de volta daqui a pouco com questões que voltam lá nos primórdios da fundação do sindicato, porém são de vital importância para a gente entender o processo histórico e de vida da categoria. Vamos lá, que daqui a pouco tem novidade para vocês.